E aí, meu amigo, meu irmão, minha irmã, como que você tá? É um prazer ter você aqui no meu canal, Fé e Teologia. Espero que você esteja bem. E estamos aqui, esse vídeo está sendo gravado no período da tarde, um domingo à tarde. Então, se você está aí tranquilo, com um tempinho disponível, tira um tempinho aí dessa tarde abençoada e vamos fazer um pequeno devocional aqui da Palavra de Deus. Se você quiser, pegue a sua Bíblia e vamos fazer uma meditação, vamos meditar aqui um pouquinho naquilo que o Senhor tem para nós. Meu desejo é que o Espírito Santo possa edificar a sua alma com essa palavra, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. É para isso que a gente está aqui nesse momento, para que o Senhor possa trazer algo para nós, partindo da palavra dele, amém? Então, se você tiver um tempinho aí, tome a sua Bíblia. Eu quero fazer uma leitura em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, nós vamos ler aqui dois versículos. Mateus 6, versículo de número 5 e 6. Nós vamos ler o versículo 5, 6 e 7. Três versículos, versículos 5, 6 e 7. Esse texto ele vai falar sobre oração. E eu quero compartilhar com você aqui pelo menos duas lições importantes sobre oração. Tem muita lição que a gente pode tirar de oração, mas pelo menos duas aqui, para um vídeo não ficar muito longo, sobre oração. Mateus capítulo 6, versículos 5, 6 e 7, vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito se falar serão ouvidos. Vamos lá. Texto muito bom, Jesus falando sobre oração. Logo em seguida, se você for ler na sua casa depois aí, a partir do versículo 9, Jesus já vai falar a famosa oração do Pai Nosso, a oração modelo, né? Mas Jesus ele traz aqui ensinamentos importantes. Eu quero meditar com você justamente sobre isso. Primeiro, o que é oração? Oração é o falar com Deus de forma bem simples, resumida, direta ao ponto. Oração é você falar com Deus, é você dialogar com Deus, né? Então, é você manter uma comunicação com o sobrenatural de Deus. Isto é oração. É você, através de um momento ali, você tirar aquele momento para se relacionar com o Pai, para falar com o Pai, para se expressar ao Pai, e ali você tem um momento de intimidade com o Senhor, de comunhão com o Senhor. Então a oração é um diálogo em que nós temos com o Senhor, é uma comunicação que nós fazemos com nosso Deus. E Jesus traz pelo menos duas lições aqui sobre oração. Sabe o que eu acho interessante? Que Jesus ele vai criticar aqui as pessoas hipócritas, né? E aqui ele está criticando uma classe de pessoas que são religiosas, né? São pessoas que têm a forma da religião, mas não têm a essência. Eles, como se diz, eles têm a aparência de serem religiosos, mas falta a essência do que é a verdadeira religião. Né? Então Jesus está criticando a forma, a estética, porque não adianta ter uma estética e você não ter o interior verdadeiro, você não ter a verdade que tem que estar no nosso interior, e essa verdade é que tem que realmente transparecer. Não adianta eu querer, às vezes, me aproximar de Deus com uma estética e o meu exterior estar longe do Senhor. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte, olha, quando você for orar, não faz igual os hipócritas, não, que vai para a praça, fala alto, gosta de usar a palavra bonita. Isso é uma estética, isso é uma fantasia, é como se fosse um teatro. É o que Jesus está falando. Então, quando você for orar, você vai fazer o seguinte: olha, o seu momento de comunhão com Deus, ele tem que ser um momento de comunhão particular, um momento onde você esteja a sós, que você não esteja sendo visto por ninguém, a não ser o Pai, que Jesus vai dizer, te vê em secreto. E eu entendo aqui o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, olha,
Precisamos ter uma vida autêntica diante de Deus, para que nós possamos ter as nossas orações ouvidas. Jesus está dizendo o seguinte: olha, você não precisa ser igual o hipócrita que vai lá fazer um discurso, que vai lá vestir, digamos assim, fazer um teatro, usar palavras bonitas para que as pessoas vejam ele e dizer: olha como ele ora bem, olha como ele tem palavras sábias, olha como ele é um exemplo. E Jesus vai dizer: olha, isso aí já ganhou a recompensa dele, ele queria ser bajulado, ele queria ser reconhecido pelos homens. Não. O verdadeiro cristão, ele vai ter um momento secreto, ele vai realmente fechar a porta do seu quarto, ele vai dobrar o seu joelho ou em pé, ele vai ter o seu momento de intimidade com Deus, porque ele vai ali diante de Deus ser quem ele é. E quem nós somos? Somos pessoas que somos carentes da glória e da presença de Deus. Somos pessoas que somos necessitadas. E isso é nós sermos autênticos diante do Senhor. A autenticidade aqui, meu irmão, é sermos verdadeiros e sinceros diante do Pai. Porque não tem como a gente esconder nada de Deus. Ah, eu vou chegar para Deus, mas eu não vou falar certas coisas porque eu não quero que Deus saiba disso aqui. Não existe isso. Você vai diante de Deus e você vai falar tudo. Você vai falar desde coisas pequenas a coisas grandes, desde coisas boas a coisas que te afligem, desde gratidão a petição, desde oração por si a intercessão. Você vai ser autêntico, porque não há como se esconder de Deus. Você vai ser sincero. E essa é a primeira lição. Precisamos de uma oração autêntica. Precisamos de uma oração sincera. Então, se está doendo, eu não vou chegar para Deus como, sou fortão aqui. Não, eu não estou sentindo nada, Senhor. Não, Senhor, está doendo. Senhor, estou incomodado, me ajuda. Eu não vou chegar para Deus e se para as pessoas, às vezes, tem gente que gosta de mostrar uma santidade para as pessoas. Olha como eu sou santo, olha como eu oro bem. Não, para Deus eu vou chegar e falar: Senhor, eu sou imperfeito, eu sou falho, molda a minha vida e me ajude a estar no teu caminho. Então eu preciso ser autêntico, simples e sincero diante do Senhor. Eu não preciso usar máscara diante do Altíssimo, porque Ele conhece a minha estrutura. Como o salmista disse no Salmo 139, o Senhor nos sonda e nos conhece. Então, a primeira lição é: Deus quer ver a nossa sinceridade, a nossa autenticidade diante dele. E se nós temos que chegar diante dele e falar: Senhor, eu só tenho erros, ele vai te perdoar como Senhor. Senhor, eu só tenho pedidos, ele vai ouvir os seus pedidos. Senhor, eu só tenho gratidão, ele vai ouvir a sua gratidão, porque ele é Pai. A segunda lição sobre oração que eu vejo é interessante, que está no versículo 6. Ou melhor dizendo, versículo 7, quando Jesus disse: quando você for orar, não usa de vã repetição. E sabe o que é interessante? Que tem hora que a gente repete muita coisa na oração. E eu demorei muito tempo, assim, meu irmão, minha irmã que está vivendo aí no vídeo, eu demorei muito tempo para entender essa questão da vã repetição. O que é vã repetição, né? Porque a gente repete, irmão. Quando eu vou orar, eu repito muita coisa para Deus. Eu falo muita coisa muitas vezes. Mas aqui Jesus está dizendo o seguinte, a lição é o seguinte: irmãos, a oração, ela não existe na oração palavra mágica. Não existe você chegar para Deus e falar uma palavra mágica e Deus ele é obrigado a te atender porque você falou ali uma palavra mágica. Quando Jesus ele vai dizer o seguinte: olha, não useis de vãs repetições como os gentios, em outras versões, traduções, como os pagãos. Jesus está dizendo o seguinte: naquela época, irmão, a religiosidade da época, ela era permeada por um misticismo, por uma coisa meio mágica, sabe? A religião das pessoas, dos povos ali em volta de Israel, eram religiões pagãs, místicas, que muitas vezes lidavam com rituais mágicos. E dentro desse ambiente místico, de magia, feitiçaria, você tem a questão da palavra mágica, né? Então existia crenças de que se você falasse determinada palavra para determinado Deus ou determinada divindade falsa ali, você podia obter o favor daquela divindade, daquele Deus ali falso. Porque você usava uma magia, vamos dizer assim, uma palavra que seria um abacadabra, uma coisa nesse sentido mesmo, né? Uma palavra mágica. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, não existe isso com o Deus Pai. Não existe, você não precisa chegar para Deus
falando alguma coisa mágica e repetindo isso à exaustão, como se fosse um mantra, como se fosse um patuá. Não precisa de misticismo diante de Deus. Porque quando você faz isso, a sua oração é vã. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o que precisa existir na sua oração é uma oração perseverante, em que você vai chegar diante de Deus. E você pode até repetir, mas você está repetindo porque você quer perseverar. Você não está usando ali pensando assim: olha, eu vou falar uma coisa mágica, a porta do céu vai se abrir, Deus vai obrigado a me ouvir. Não, eu vou falar aquilo que eu estou sentindo. E se eu estou falando, pai, está doendo, eu vou falar, Senhor, está doendo, mas eu creio no Senhor. Eu vou perseverar na minha oração, porque eu sei que não existe nenhuma mágica nas palavras. Não existe nada que eu fale que eu possa manipular Deus. Muito pelo contrário, o que existe é uma oração sincera, como nós comentamos. O que existe é uma oração que verdadeiramente vai me ligar ao Pai pela minha sinceridade, pela minha fé na pessoa de Jesus, pela minha fé na Escritura, pela minha fé nas promessas do Pai, que não são promessas mágicas, mas são verdades eternas para a nossa vida. Então, meu irmão, uma repetição é isso. É o que Jesus está dizendo, olha. Os gentios, eles se aproximam aí dos seus deuses usando palavras mágicas, usando dizeres aí místicos. Não, você vai se aproximar diante do Pai com a sua fé, com a sua sinceridade. E mesmo que você vai repetir, não vai ser uma repetição, porque você está orando com entendimento, você está orando com a sua fé, com o seu coração. Você não precisa de misticismo, você precisa de crer em um Deus que se relaciona conosco, em um Deus que ouve oração, em um Deus que envia Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que possamos ter um vivo caminho na presença do Pai. Meu irmão, que Deus abençoe sua vida. Não vamos deixar de orar, não vamos deixar de buscar ao Senhor, de nos relacionar com Ele, tendo em mente essas duas lições. Não existe palavra mágica na oração, existe perseverança. Não existe um teatro. Temos que ser autênticos e sinceros diante do Senhor e Ele nos ouvirá. Que Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia. Seja muito bem-vindo no nosso canal. Comenta, compartilha esse vídeo e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.